Quem foi Juscelino Kubitschek? Esse é o quarto capítulo da série Lideranças Políticas do século XX. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês que curtam o nosso canal, que curtam os nossos vídeos, porque é uma forma de incentivar esse nosso trabalho que a gente faz com tanto carinho e com tanta devoção ao nosso público. Bem, Juscelino Kubitschek, ele nasceu em 1902 na cidade de Diamantina, ou seja, ele era mineiro em 1902. Ele era filho de uma professora e de um mascate, um homem que tratava aí, fazia comércio, fazia viagens aí no estado de Minas. Ele ficou órfão muito cedo de pai, perdeu o pai logo cedo, e teve uma infância muito humilde. A mãe dele era uma professora primária, ganhava muito pouco, e aí ele vai ter uma infância realmente, uma infância muito humilde na cidade de Diamantina, né? E aí ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aí o Juscelino Kubitschek, ele resolve fazer um vestibular para medicina, e onde ele é aprovado no curso de medicina e passa a estudar na cidade de Belo Horizonte. Para vocês terem uma ideia de quanto ele era uma pessoa humilde, a mãe dele teve que vender praticamente os poucos bens que tinha para que o filho tivesse condições de fazer a viagem e estudar na faculdade de medicina na cidade de Belo Horizonte. E aí o Juscelino ele faz o curso de medicina, né, e passa a se integrar à sociedade de Belo Horizonte. Fazendo esse curso, ele também, paralelo ao curso de medicina, ele passa no concurso para telegrafista, onde ele vai trabalhar com o futuro ministro da Fazenda, José Maria de Alckmin, que foi também vice-presidente da República. E aí eles vão trabalhar como telegrafistas, e com esse dinheiro, com essa renda, ele passou a financiar o seu curso de medicina. Ele durante o curso, ele vai conhecer a sua futura esposa, a Sara, que essa sim era uma jovem que pertencia à alta sociedade de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e aí ele vai se casar com ela. E aí ele se casando, ele passa a atuar na Polícia Militar do estado de Minas Gerais, ele passa a atuar como capitão e como médico. Ele vai para a Revolução Constitucionalista de 1932 e nessa revolução ele vai conhecer um personagem da política mineira que vai mudar toda a sua vida. É um cidadão chamado Benedito Valadares, que era à época chefe de polícia de uma cidade chamada Passa Quatro. E aí, no caso, como chefe de polícia, o Juscelino ele vai ter ele passa a ter uma amizade com o Benedito Valadares. E aí nós estamos em 1932, em 1933 nós vamos ter a morte do governador de Minas, do interventor chamado Olegário Maciel. E aí, com a morte de Olegário, você vai ter uma disputa dentro da política mineira, uma disputa para quem vai ser o interventor, quem Vargas iria nomear para interventor, que era o cargo de governador do estado. E aí dois nomes se impõem. De um lado, o Virgílio de Melo Franco, não é? E o outro, Gustavo Capanema. Cada um com seus apoios. O Gustavo Capanema tinha um apoio inclusive da bancada federal de Minas. E aí você tem esses dois nomes disputando o cargo de interventor, o cargo de governador. Vargas resolve, para surpresa de todos, resolve nomear uma pessoa que Vargas conhecia vagamente, mas conhecia, uma pessoa que Vargas tinha já tinha tido várias conversas com ele, que era um deputado federal, à época, um cidadão chamado Benedito Valadares. E aí o Valadares, que foi governador, nomeado governador para surpresa geral, o Valadares ele resolve convidar o Juscelino Kubitschek para ser o seu chefe da Casa Civil. Juscelino aceita o convite após uma certa relutância, mas aceita. Juscelino fica como chefe da Casa Civil entre 1933 a 1934. Depois ele vai se eleger deputado federal em 1934. Em 1937 a gente vai ter o fechamento do Congresso pela ditadura Vargas, né? E aí ele volta às suas atividades como médico. Só que em 1940 o Benedito Valadares, que ainda estava no cargo de governador,
ele nomeia Juscelino Kubitschek como prefeito de Belo Horizonte. E aí, como prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek fez uma das maiores obras da cidade, e além da questão da Avenida do Contorno, mas ele vai fazer uma grande obra que é a chamada Pampulha, né? Com a igreja, com o cassino, o Lago da Pampulha, que é uma das grandes obras, um dos grandes cartões postais da cidade de Belo Horizonte ainda hoje. Depois disso ele vai se eleger deputado federal, constituinte, em 1945, e aí, numa campanha de renovação dentro do seu partido, que era o Partido Social Democrático, ele vai se eleger governador em 1950. É eleito governador. Em 1955, disputa e ganha a presidência da República, ao lado, tendo como companheiro de chapa o João Goulart. Só uma curiosidade, naquela época, o candidato a presidente e a vice, você podia se candidatar, você podia votar em candidatos diferentes. Só para vocês terem uma ideia, o Juscelino Kubitschek foi eleito com 3.077.000 votos. E o João Goulart, que era o candidato a vice, herdeiro político de Vargas, o João Goulart teve 3.591.000 votos. Ou seja, o João Goulart teve 500 mil de votos a mais do candidato a presidente eleito, que foi o Juscelino Kubitschek. Mas o Jango era candidato a vice, a chapa foi eleita, e aí ele faz o governo, né? O governo, ele vai governar o Brasil de 1956 a 1961. De 31 de janeiro de 56 a 31 de janeiro de 61. Um governo que vai se caracterizar, eu diria a vocês, por três pontos aí bem interessantes. Primeiro, é um governo democrático, é um governo que preza pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Não é um governo democrático. O Juscelino foi eleito pelo voto e entregou o cargo ao seu sucessor democraticamente eleito. Obviamente que naquele contexto você vai ter alguns pontos aí que merecem uma maior atenção, mas no geral um governo democrático, um governo que se caracterizou pelo plano de metas, os 50 anos em 5, e o governo se caracterizou também pela construção de Brasília. Com o fim do seu mandato, também uma observação que a gente deve fazer, ele vai deixar aí uma dívida altíssima, uma dívida externa inclusive, mas isso é uma questão que é fruto de um outro debate, de um outro ponto. Mas o Juscelino, ele deixa o governo em 61 com uma alta popularidade. E aí, nesse mesmo ano, ele é eleito senador pelo estado de Goiás, numa eleição suplementar. E em 1964 ele lança sua candidatura para retorno ao Palácio, agora o Palácio do Planalto, como candidato. 50 anos de agricultura, 50 anos de 50 anos de fartura em 5 de agricultura, 5 anos de agricultura para 50 de fartura, era o mote da campanha, né, da campanha de 1964-65. Só que o Juscelino, ele vai ser cassado. Ele seria candidato em 65 nas eleições, mas ele é cassado em abril de 64, tem os direitos políticos suspensos por 10 anos, e aí o Juscelino, ele passa para a oposição ao regime civil-militar instaurado em 64, não é mais candidato a nenhum cargo, e nem podia, né, nenhum cargo eletivo. Passa então para a iniciativa privada, ele recebe um convite para ser diretor de um banco de investimento chamado Denasa, e também para colaborar na revista Manchete. E aí, em 1976, ele morre num desastre na Avenida Dutra, não é um desastre de automóvel, no dia 22 de agosto de 76, e deixa um legado aí de liberdade, de democracia, como também a construção do Brasil. Tá? Então, eu peço que vocês curtam, espero que gostem, peço que curtam o nosso vídeo e espero que tenham gostado desse que agora é o capítulo 4 da série Lideranças Políticas do Século XX, Juscelino Kubitschek. Um grande abraço.